tinha uma empresa de publicidade em sacos de pães, e na época eu gravava bastante vídeo quando eu fechava com as empresas. Então, um dia eu recebi um direct, tinha uma solicitação, e aí era um rapaz, e ele perguntou assim para mim, Kátia, qual é o seu objetivo com as redes sociais? E aí eu falei, atrair clientes, né? Eu quero atrair clientes. E aí ele falou, você conhece o Érico Rocha? Aí eu falei, não conheço. Aí ele falou, pois tá aqui o perfil dele, segue ele, porque o conteúdo dele vai te ajudar a lotar a tua agenda e te fechar mais clientes. E aí eu fui, na época eu estava de férias da faculdade, foi em julho de 2018, e aí eu fui procurar esse Érico Rocha. E aí eu achei o Érico, comecei a consumir o conteúdo do Instagram e me apaixonei, disse, é isso aqui que eu quero. E aí depois fui para o YouTube e assisti tudo, maratonei, e aí fiquei a louca do Fórmula, queria entrar para o Fórmula, né? Mas na época eu não tinha condição de entrar. E aí, na época, eu tinha um colega que eu também estava em sociedade dentro de uma agência de publicidade. E eu cheguei lá na segunda e falei, Lucas, cara, tu conhece o Érico? Tu já ouviu falar dele, do Fórmula de Lançamento? Aí ele, Kátia, conheço. Aquilo ali é balela. E aí eu, não tem como. Tu viu já a quantidade de resultado que tem lá? E ele, não, aquilo ali, aquele pessoal ali é tudo comprado. Eu, não, Lucas, a gente tem que entrar pro método. E aí ele, não, Kátia, aquilo ali não funciona. 100 mil reais em 7 dias, tu é louca, não funciona. E eu, funciona porque tu não viu não, o pessoal assistiu e ele funciona. E aí eu não tinha dinheiro para comprar o Fórmula, e aí eu falei, vamos entrar, né? Porque o meu sócio, ele tinha, né? Então ele falou, não, tu é louca, jamais eu iria dar 8 mil reais na época, jamais eu iria dar 8 mil reais num curso. Eu, Lucas, mas tu vai investir 8 mil para faturar 100. E aí ele, não, mas isso não acontece. E aí eu continuei assistindo, maratonando tudo. Eu estava eu recebi a proposta de ir para essa agência, porque através da minha empresa de publicidade em sacos de pães, o meu primeiro expert, que era da estética, me indicou para essa agência, porque ele achou muito legal a ideia, e eu fui para a agência, né? Na época ele me perguntou se eu tinha agência de marketing, e eu falei que não sabia nem o que era na época. E aí, quando eu cheguei na agência, o dono da agência achou muito interessante, porque eu consegui fechar o saquinho em um mês. Então, assim, a empresa, eu tinha criado a empresa do zero, e em um mês eu consegui validar. Era tipo um lançamento de semente, né? Eu visitava as empresas e apresentava o modelo de negócio, apresentava os espaços no saquinho, e a pessoa comprava o meu saquinho lá. Era o valor de 350 a 480 reais. E em um mês eu consegui validar, né? E aí ele falou, Kátia, e aí ele me ligou, falou, Kátia, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você vire minha sócia, porque eu não sou bom em vendas, eu sou bom na parte de sites e criação de landing page e tudo mais, porque ele era da publicidade, né? Embalde marketing. E eu vi que você é muito bom em vendas, você conseguiu validar a empresa em um mês. E aí eu fui ser sócia dele, né? Eu falei, não tenho dinheiro para entrar. Ele, não, você entra com o teu conhecimento e a partir de agora a gente faz uma nova carteira de clientes para a agência. E aí, o Lucas, depois disso, eu fiquei trabalhando com o Lucas, né? Fiquei ainda 6 meses. Não consegui ficar mais tempo, porque para mim foi muito ruim aquele período, porque eu era responsável pela cabeça estratégica. Então, eu já estava assistindo teus conteúdos. Então, eu já estava entendendo um pouco de conteúdo, de gravação de vídeo, de tráfego. E eu queria levar isso para os clientes, né? E os nossos clientes eram empresas físicas, em grande maioria. E quando eu chegava na empresa, eu ficava pelo menos umas 6 horas dentro da empresa, vendo como que era o processo, e eu ia ser a responsável por desenvolver o plano estratégico para crescimento, com o objetivo do dono, né? Se o dono queria mais cliente, então eu iria atuar em cima de um plano estratégico para que ele conseguisse captar mais clientes. E toda vida que eu apresentava, que eu ia apresentar os planos, né, de investimento em tráfego, ter um site que muitos não tinham, porque eram pequenos e médios empresários aqui da região. E aí eles achavam que era demais e era loucura e que eles não tinham capital. E aí eu falei para o meu sócio, olha, Lucas, não dá mais para mim, porque eu estou aqui colocando toda a minha energia, desenvolvendo planos de negócios, né, junto com eles, e quando eu chego neles, eles não querem implementar. Então, para mim, aquilo ali não era o melhor ambiente, não era o que eu queria. E eu já estava muito focada em ir para o Fórmula, né? Então, eu estava
como que eu fazia para levantar o dinheiro para poder entrar. E aí eu já tinha conhecido o Vinícius, que foi meu primeiro expert, né? Enquanto eu tinha a empresa de publicidade de sacos de pães. Eu sabia que ele queria visibilidade, ele queria autoridade, ele já tinha dinheiro, só que ele não tinha visibilidade e autoridade, que era o que ele mais queria na época. E aí o Vinícius veio para a reunião, eu apresentei para ele, falei, fui 100% íntegra, falei, olha, eu não tenho fórmula, mas está aqui o método, né? Trouxe 2 exemplos, eu trouxe o Mário Vergara, na época, e a Camila Porto, que aplicaram o método, começaram do zero, e hoje eles estão assim, então é possível, né? Fora eles, tem vários outros exemplos, e eu quero lançar com você, eu quero começar lançando com você, dentro do que eu estou estudando e conhecendo gratuitamente, mas o meu objetivo é entrar para o método. Então, assim, eu quero validar, levantar a caixa e ir. E aí o Vinícius falou, beleza, a gente começa quando? E aí eu falei, olha, se funcionar, se a gente validar, você vira nosso sócio. E aí ele tá certo. Começamos quando? A gente começa amanhã. E aí a gente errou, né? Teve vários percalços, porque realmente a gente não tinha o método. E fomos pro primeiro lançamento mesmo sem o método. A gente investiu R$500, voltou 1.500. E aí opa, funciona, né? Eu morta de feliz lá, ai meu Deus, funciona. E o Lucas meio desacreditado ainda, e o Vinícius feliz da vida, porque ele já estava no YouTube, ele já estava mais conhecido, porque era isso que ele queria. E aí a gente foi para um segundo lançamento, a gente investiu 1.000, voltou 2.500, fizemos um interno, né? Bem do nosso modo, assim, Frankenstein, sem o método ainda. E aí você vem para Fortaleza pela primeira vez, em setembro de 2019, né? 7, 8 e 9 de setembro. Você veio para o centro de eventos, e aí a gente foi, o Vinícius me mandou, olha, Kátia, o Érico vai estar em Fortaleza, a gente vai. A gente vai? Eu disse, vamos sim. Aí foi eu, ele e o Lucas. A gente foi para a Masterclass, e aí no terceiro dia se abriu abriu as vagas do Fórmula, e aí o Vinícius olhou para mim e falou, e aí, Kátia, vai lá e passa o cartão, né? Porque você é a única que tem um cartão que passa. E aí ele falou, é para ir lá comprar? Eu disse, vai lá e compra. E aí ele comprou, e aí a gente comprou logo o ingresso do 9, 10 e 11, de 2019 para 2020. E aí eu falei, Vinícius, olha, a gente não tem dinheiro para te pagar, mas a gente vai levantar esse caixa, porque agora a gente tem um método, né? E eu também vou precisar de dinheiro para comprar roupa, para pagar passagem. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido para São Paulo. E aí ele falou, não, tá certo, eu confio totalmente em você. E aí eu já tinha uma procura de curso presencial, porque ele já tinha crescido um pouco, e o Vinícius a gente tinha começado ele 100% do zero. E aí eu falei, olha, eu vou estruturar o método para um lançamento presencial. Eu vou aplicar para um lançamento de um curso presencial em Fortaleza. E aí a gente maratonei, né, o Fórmula, e aí eu apliquei, a gente investiu R$500 na época, faturou 36 mil nesse curso presencial. Então, a gente fez caixa, fomos para São Paulo, chegando em São Paulo, né, no evento, e ali, naquele momento, para mim, era o 6 em 7. Então, assim, eu tinha que chegar no 6 em 7. Se eu chegasse no 6 em 7, para mim, eu ia estar rica, e, enfim, ia mudar a minha vida, né? E mudou, realmente. Então, e aí, quando eu cheguei no evento, que eu comecei a ver os testemunhos, comecei a ver os faixa preta, né, faturando 1 milhão, 2 milhões, e aí eu, meu Deus, né? Então, assim, o 6 e 7 é só o primeiro degrau. E aí a gente teve o lançamento analisado por você na época, então acho que você achou bem, bem diferente o nicho, assim, e aí você analisou o nosso lançamento. Qual que era o nicho? Era estética, você até deu o nome de estética, Semana Estética 25K, que o Vinícius, na época, a Roma dele, ele ensinava profissionais da estética a faturar 25 mil por mês nas clínicas de estética, que era o que ele já faturava, né, com facilidade, assim. E aí você analisou, a gente não batia muito na questão do dinheiro, né, então a gente mudou tudo e voltamos para Fortaleza. E aí lançamos em janeiro, e a gente investiu 10 mil e voltou 5. Não tivemos um bom lançamento. E o Vinícius, na época, ele já tinha uma pressão muito grande da família, assim como eu também. Então, a minha família, todo mundo dizia que eu era louca e tudo mais. E eu era funcionária pública também, acabei nem citando, mas eu era funcionária pública, né? Eu trabalhava na área da saúde, em posto de saúde, na área da enfermagem. E aí o Vinícius, em fevereiro, ele desiste do projeto. Então, a gente sentou, ele falou, olha, Kátia,
muitas clínicas já queriam ele, a clínica dele tinha crescido muito com a questão da visibilidade, e ele falou, olha, eu preciso focar, ou eu foco no digital, ou eu foco no presencial. E a família dele também já estava uma pressão, né? Ele era casado e o esposo dele não acreditava no projeto e via o projeto como uma ameaça, porque ele não ia precisar estar mais aqui no Ceará. Então, ele crescendo, ele poderia estar em qualquer lugar do mundo e ele não queria isso, né? E aí eu falei, não, vai lá e faz o que o seu coração fala, né? Para você falar, para você fazer, você tem que fazer realmente aquilo que você vai estar confortável. E aí a gente encerrou, ele foi, e eu fiquei sem especialista, porque na época eu era só a lançadora dele. Mas no evento, a gente conhece muitas pessoas, e no evento eu tinha conhecido um outro expert, e ele falou que... E aí a gente fez um grupo de pessoas que se conheceram no evento, e aí a gente comunicou que eu estava encerrando, e o André, na época, me chamou para ser gestora de tráfego dele, que ele estava precisando de uma pessoa. Ele não tinha equipe, era só ele e mais outra moça. E aí eu fui ser gestora, o André me contratou, então era a primeira coisa fixa, então a minha família já ficou mais feliz, porque agora ela sabia que eu tinha alguma coisa fixa, né? E eu ainda estava no concurso ainda também. E aí eu fiquei sendo gestora do André, trabalhando com o André. E com o André a gente quase chega no 6 e 7, né? Teve um lançamento que a gente fez de 89 mil. E aí eu André... E aí, quando foi em março para junho, com o fim, o rompimento do primeiro expert, eu fiquei meio paralisada. Então, eu não estava mais procurando outros experts, né? Eu não estava recrutando outros experts. E aí, em março, eu comecei a recrutar. E o meu foco era chegar no 6 e 7. Eu sabia que para chegar no 6 e 7, eu precisava de um expert que já tivesse uma certa audiência, né? Para acelerar isso. E aí eu fui procurar experts. Então, como eu já estava dentro da estética, eu já venho da área da saúde, os profissionais da estética, para mim, o nicho é muito confortável para mim trabalhar. E aí eu fui procurar, na época que eu estava com o Vinícius, ele falava muito de um profissional, né, que era o Dr. Rafael Ferreira. E aí eu fui ver as mídias do Dr. Rafael Ferreira. E lá eu percebi que ele não tinha equipe, ele não tinha estratégia, ele não tinha infoproduto. E resolvi mandar, preparei uma copy para ele, preparei um texto, mandei para ele, e ele me respondeu de prontidão. Foi bem no período que fechou, né? Foi o pico da pandemia, e todos os contratos dele eram de cursos presenciais, e ele estava se vendo sem caixa já, assim, como que ele ia fazer? Ele estava entregando o curso via Zoom, né? O dia inteiro ele ficava lá entregando, e aí ele falou com o Vinícius, né? Foi procurar referências, e o Vinícius falou que a gente tinha feito um excelente trabalho e tudo mais. E nós fechamos um contrato, né? Então, eu fechei com ele e mais 2 experts da área da estética. Isso de março para junho, tá? De 2020. E a gente foi para o primeiro lançamento dele. Eu fiz toda uma estrutura de roteiro de pesquisa, né? Para entender o nicho, o avatar e tudo mais dele. Ele já era um profissional bem consolidado, já tinha 16 anos de mercado, e já tinha sido reconhecido em 2018 como melhor profissional da estética. Então, ele já tinha todo o know-how no presencial, mas faltava isso no digital. E aí, nós fomos para o primeiro lançamento, estruturamos, fizemos um semente. Eu lembro muito que eu queria investir mais, né? Porque eu sabia que ia ser um lançamento bom. Eu não sabia que ia chegar no 6 e 7, mas eu sabia que ia ser um lançamento bom. E aí eu falei, Rafael, vamos investir 2 mil nesse lançamento? E aí ele falou, não, Kátia, como é o meu primeiro, vamos investir menos. E aí a gente investiu R$1.000 e em 6 dias a gente faturou 170 mil. Esse foi o primeiro de muitos. E aí a gente chegou, eu tive que estruturar a empresa, tive que crescer, né? Então, com a velocidade do 6 e 7, tudo foi se estruturando e eu fui estruturando a minha empresa, eu já tinha vontade de ter uma empresa. Então, aqui no Ceará é bem difícil encontrar profissionais, então eu comecei a contratar e treinar os primeiros profissionais, né, para a minha empresa. E a gente ficou 2020, né? A empresa praticamente nasceu aí em março para junho, né? E nós fechamos 2020 com 500 mil faturado e múltiplos 6 dígitos. Todos os lançamentos que a gente fez a partir desse do Rafael foram 6 dígitos, e os outros experts, eu fiquei com a outra expert menor, né, que ela estava começando do zero também, e nós fechamos o ano 2020 com R$500 mil faturado na empresa. E aí fomos para 2021, eu já tinha como objetivo chegar à faixa preta em 2021,
E aí a gente teve alguns gargalos na hora de escalar e tudo mais, mas a gente fechou 2021 com 1.400.000 faturado. Então, a gente não chegou lá, mas foi foi por pouca coisa, assim, né? E fechamos 2021 com 1.400.000 faturado, com 11 pessoas na equipe, né? E 2 especialistas. Então, e mudança de vida total, assim, foi uma sacudida gigante em um curto período de tempo.